Oremos para darmos início. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo Teu amor e cuidado. Pedimos humildemente a Tua presença, também os Teus anjos e o Teu Espírito a nos ensinar. Seja o nosso professor, o nosso Salvador. Salva-nos de nós mesmos. Faz-nos ver a Tua palavra de uma forma diferente, uma forma nova e profunda. Guia-nos, pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, vamos dar início agora ao nosso estudo de Provérbios, capítulo 2. Provérbios, capítulo 2, continuando aqui no verso... Nós paramos no verso 15. Mas para entendermos qual é algumas das consequências, nós estamos vendo Provérbios 2, todos que quiserem abrir as Bíblias, Provérbios capítulo 2, capítulo 2, verso 10 e 11, vejam só. Pois quando a sabedoria, que nós já vimos que é Jesus, entrar no teu coração, e o conhecimento for agradável à tua alma, verso 11, o bom siso, o discernimento te guardará e a inteligência te conservará. Inteligência é o próprio Jesus. Discernimento, vem pela presença de Jesus, do Espírito Santo em nós. Então, quando nós vimos, quando que a sabedoria entrar no nosso coração, o coração, como nós já vimos, são os pensamentos nossos, que está dentro de nós. Tem vários que nós já vimos a respeito disso, dois estudos atrás, mas agora vamos entender um pouco melhor outro aspecto no verso 16. Então nós já vimos os versos ali 10, 11, 12, 13, 14, 15, aprofundamos bem na última vez. Agora verso 16. Então quando Jesus entrar no nosso coração, na nossa mente, o que vai acontecer? O verso 16. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Então vejam só, afastar da mulher estranha seria da mulher adúltera, mulher pecadora, nesse aspecto. Então, adúltera, mulher estranha. Se nós entendermos no sentido literal, é verdade. Jesus vai nos livrar de quebrar o mandamento que fala a respeito de não adulterarás, não adulterarás. E é o sétimo mandamento. Não cometerás adultério. Mas, como nós vimos, isso é profético. Nós estamos vendo aqui uma linguagem profética. Provérbios tem linguagem profética. Então nós precisamos entender os símbolos proféticos. E o símbolo de mulher, profecia, vamos lá. Tem eu quero ver com os queridos. 2 Coríntios. Novamente, vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vemos aqui o verso 1. 2 Coríntios 1:1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Veja só, então ele usa duas palavras. A igreja está em Corinto, os santos que estão em toda a Acaia, a região. A igreja é composta pelas pessoas, pelos membros, pelos irmãos, não é o edifício em si. E Jesus comparou isso também. Quando Jesus ele falou a respeito da igreja, a igreja, quando ele falou, na verdade, a respeito da mulher, usando o símbolo profético em João 16, nós vimos no primeiro estudo, Jesus, ele coloca que, assim como uma mulher que está com dores de parto, assim vocês, discípulos, ficarão com dores quando não me virem mais. Quando Jesus estivesse morto na sepultura. Mas quando ele ressuscitar, seria como uma mulher que deu à luz a um filho. E aí tem alegria e não sente mais, não se lembra mais da sua dor. E isso tem um paralelo tremendo e muito próximo com o Apocalipse 12. Então, o que nós percebemos com isso? Aqui em 2 Coríntios 1:1, nós vemos que Paulo está se referindo à igreja de Deus que está em Corinto com todos os santos, ou seja, as pessoas, os membros, a igreja.
E quando a gente compara 2 Coríntios 1 com o 2 Coríntios, no mesmo livro, capítulo 11, verso 2, olhem só como que ele está se referindo para a igreja, está se referindo para os membros, para os santos, né? Naquela região, verso 2, 2 Coríntios 11, 2, porque estou zeloso de vós, como um zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Então ele está o quê? Preparando esses santos, essa igreja, como uma virgem pura, uma mulher, para o quê? Um marido, a Cristo. Então, como uma esposa sendo preparada para um casamento com um marido. Uma virgem pura. É exatamente esse o contexto da mulher em profecia, que deve se conservar pura para o marido. Mas uma mulher estranha, uma mulher que vai com outros homens, nos próximos capítulos de Provérbios nós vamos ver isso, ela se prostitui, ela adultera. E isso que acontece. Então, quando nós vemos em profecia, mulher é símbolo da igreja, esposa. E mais sobre isso que nós vemos em Efésios, um pouquinho para frente, quando 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, aqui, ó, vamos ver. Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, nós lemos o seguinte. No verso 23. Porque o marido é a cabeça da mulher. Então, se quiserem só esperar para todos acharem. Então, o marido é a cabeça da mulher. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Quando Jesus faz esse paralelo, temos duas coisas aqui. Jesus e a mulher. No caso, Jesus e a igreja, perdão. Então, o marido e a mulher, Jesus e a igreja. Então, assim como o marido é o cabeça da mulher, ele usa uma comparação com o corpo, que se tornam ambos uma só carne. Assim também Cristo, cabeça da igreja, Salvador também. Então, quando nós comparamos, quem está de igual para igual? O marido está na posição de Cristo e a mulher, igreja. Nesse contexto, é que nós entendemos qual que é o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a relação do casamento, marido e mulher? Veja como Cristo trata a sua igreja. E você terá consciência de como que é e como que deve ser. Não é um relacionamento de autoritarismo, de abuso, de machismo, não tem nada disso. Esse é o ideal de Deus, né? Só que, infelizmente, o pecado leva aos extremos, tanto para um lado como para o outro. Quando nós continuamos agora entendendo o símbolo que mulher é a igreja, nós vamos lá para Provérbios, capítulo 2, verso 16. Então, quando Cristo Jesus entrar no nosso coração, a inteligência, no caso de Cristo, a sabedoria de Cristo vai nos proteger, nos livrar do quê? Nos guardar, vamos lá, nos afastar, na verdade, olha. No verso 16, Provérbios 2, 16, para te afastar da mulher estranha, ou seja, de uma igreja estranha. Tudo bem. O que é uma igreja estranha? Provérbios 2, 16 coloca que tem uma igreja estranha na jogada. Sim, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Palavras de lisonja. Parece uma coisa, mas por trás é outra. Nesse contexto, vamos lá para Provérbios, capítulo 26. Então, vejamos só, quem lisonjeia parece algo, mas não é. Uma outra palavra para lisonjear é dissimular, enganar. Vamos lá para Provérbios 26, o verso 24. Aquele que odeia dissimula com os seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Verso 25. Então, percebemos no verso 24, isso é lisonja. Dissimula, faz de conta. Os lábios, mas o que no seu íntimo encobre o engano. Engano. Verso 25. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração. Aí o verso 26, cujo ódio se encobre com engano. A sua maldade será exposta perante a congregação.
Então, esse tipo de pessoa, como indivíduo, vai ser exposta, mas como contexto, como comunidade, como igreja também. Existem igrejas que parecem uma coisa e na essência são outra. Como Judas parecia algo e era outro. Simulava, enganava, parecia discípulo, mas na verdade não era um verdadeiro discípulo. Era um diabo, como Jesus diz. A palavra diabo significa que traz divisão. Então, nesse sentido, não que ele fosse o próprio Satanás, não era. Mas ele agia como Satanás, trazendo divisão, contenda, briga, discórdia. Então, como que nós, continuando agora, Provérbios capítulo 2. Não devemos nos fiar, mesmo que fale com palavras suaves. E é somente quando Cristo estiver em nosso coração que nós seremos o que? Afastados da mulher estranha. Esse é o ponto, percebam. Para te afastar, é Cristo que nos afastará dela. Quais as características da mulher estranha? Provérbios 2, agora o verso 17, perdão. Mulher estranha, então, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Bah, vamos lá. Então, a igreja estranha, a igreja adúltera, a igreja que se afastou do caminho de Cristo, que não tem a Cristo de verdade, parece ter, mas não tem, que lisonjeia, ela deixa o guia da sua mocidade. Essa expressão está em Oséias, capítulo 2, o verso 15. Vamos lá perto depois de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias, capítulo 2, o verso 15. Vejamos só o que está escrito em Oséias 2,15. Está falando num contexto mais profético e tal, tem outros símbolos ali empregados, mas ele se refere pontualmente aqui. Oséias 2,15. E lhe darei as suas vinhas, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Olha só, como nos dias de sua mocidade. Olha só, dias de sua mocidade. Aqui, o contexto de Oséias, Deus falou para Oséias ir lá e pegar uma esposa, como esposa, uma prostituta. Que pedido difícil que Deus fez para Oséias. Ele poderia ter duvidado, mas Senhor, para com isso, né? Isso é contra a lógica, é contra os teus mandamentos. Não, mas Deus mandou, então ele foi. Beleza, ele pegou a esposa, e aí depois Deus começou a usar isso como um símbolo, uma parábola viva. O que ele estava vivendo, passando, olha só, eu, com o povo de Israel, é como alguém tentar casar com uma prostituta. Teve um momento que ela deixou ele e voltou para a prostituição. E Deus diz, vai, volta lá e resgata ela. E Deus usando isso como um símbolo. Olha quantas vezes eu, no caso Deus, querendo ser íntimo, próximo, fiel à sua esposa, e a esposa, no caso a igreja, se afastando, abandonando o guia, indo após os amantes. E a igreja, antigamente, de Deus, era o povo de Israel. Deus escolheu esse povo como sua igreja, seu povo. E aí Deus usa, então, faz uma promessa, olha só, porta de esperança. E ali, ó, ali cantará como nos dias de sua mocidade. Então, a comparação ali do relacionamento de Oséias com a esposa dele, com Gomer, como diz o capítulo 1, verso 3, Deus estava comparando com ele e com o povo de Israel. E ele prometeu. Assim como foram nos dias da tua mocidade. Quando que era a mocidade do povo de Deus, da mulher de antigamente, no caso? Quando saiu do Egito. É isso, ó. Nos dias da tua mocidade e como nos dias em que subiu da terra do Egito. Paralelismo. Ó. Mocidade, subiu da terra do Egito. E quem que tirou do Egito? Deus. Veja só o verso 16. E naquele dia eu diz o Senhor, tu me chamarás meu marido. E não me chamarás mais meu Baal. O meu Senhor, algumas traduções trazem. O que nós vemos aqui? Deus é o guia que tirou o povo de Israel do Egito. O povo de Israel era a igreja daquela época. Então, o marido que tirou a mulher, que guiou a mulher. O guia da mocidade, então, é Deus, é Cristo. Cristo é o guia da mocidade da igreja. Então, como Oséias 2,15 diz, é exatamente isso. E quando o povo saiu do Egito, ali que eles surgiram como um povo que foi mais organizado. Antes, quando eles foram para o Egito,
em Gênesis lá fala que eram 70 almas, 70 pessoas. Não era grande povo, não era grande coisa. Mas depois daqueles tempos lá no Egito, 2 milhões de pessoas. Constava o número. E aí foi ali que surgiu, como um povo mesmo, que foi organizado, né? Nesse processo de tempo. E aí, nesses dias da mocidade, como vemos em Provérbios agora, Provérbios 2:16. Então, para te afastar da mulher estranha, veja só, mulher estranha. O que é mulher estranha? A igreja estranha, que lisonjeia, que parece uma coisa, mas não é. O que essa igreja faz? O verso 17, que deixa o guia da sua mocidade, ou seja, deixa o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus do povo de Israel. A igreja faz isso, a igreja apóstata, a igreja adúltera. Deixou aquele guia, o mesmo guia lá de Israel e o que mais? Deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Vamos ver o significado. Qual que é a aliança de Deus? Deuteronômio capítulo 4. Deuteronômio capítulo 4, verso 13. Então, a igreja estranha, a igreja adúltera, a igreja que deixa o guia da mocidade, que deixa a Cristo, né, a Deus, deixa de seguir a Deus, que é o guia que estava no início do seu povo, e vai ser o mesmo guia, né, em todos os tempos, Deus não muda. E pro Deuteronômio 4:13 nós lemos assim: então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir. Vou ler de novo, Deuteronômio 4:13. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então, qual que é a aliança de Deus? A sua aliança que vos ordenou cumprir os 10 mandamentos, que estão escritos em 2 tábuas de pedra, dizendo que eles não mudam. Está ali, eterno. E aí, quando nós vemos aqui, em Provérbios, a igreja adúltera é aquela que deixa e se esquece da aliança do seu Deus. Ela se esquece dos 10 mandamentos. De todos. Vejamos um detalhe. Tiago, o livro de Tiago, vamos lá perto do final da Bíblia. Vai ter Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Vai ser nos últimos 6 livros ali da Bíblia. Não, nos últimos 7, 8 livros, na verdade. É no 8º livro, de trás para frente. Tiago 2, o verso 10. Nós lemos assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Guarda toda a lei, mas quebra um ponto, se torna culpado de todos. Por quê? Ó, verso 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Qual lei que está se referindo? Qual lei que tem os mandamentos não matarás, não cometerás adultério? Os 10 mandamentos. E quando a gente vai nos 10 mandamentos, então aqui diz no verso 10 que guardou toda a lei, mas quebrou um ponto, um mandamento, um só ponto, tornou-se culpado de todos. E quando a gente vai lá em Êxodo agora, o segundo livro da Bíblia, capítulo 20, tem os 10 mandamentos. Vejam que interessante as palavras que Deus usa para um mandamento em especial. Êxodo 20, o verso 4. Verso 8, perdão. Êxodo 20, verso 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Lembra-te. Deus lá do passado já viu o futuro e já soube o que iria acontecer. E ele, então, faz o quê? Em Provérbios, deixa marcado ali em Êxodo, que a gente só vai comparar ali com Provérbios 2, o verso 17, né? Deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Se esquece da aliança, se você esquecer de um mandamento, você já esqueceu a aliança toda. Exatamente. Como um relacionamento, um casamento. Você pode ser só um pouquinho infiel. Não precisa ser totalmente fiel, né? Só um pouquinho infiel não tem problema. Eu sou 99% fiel, mas 1% ali, não. Vai dar certo um relacionamento, sim? Um casamento? Não. Da mesma forma, os mandamentos de Deus. Essa é a aliança.
Você quebra um ponto, você imagina uma corrente de 10 aros, assim, 10 elos, né? De aço, assim, bem resistente. Você usa para prender, por exemplo, eu gosto de andar de bicicleta, coloco na bicicleta lá e... Para alguém roubar a minha bicicleta, não precisa quebrar os 10 e daí levar. Vai ser muito trabalho, não vai dar tempo. Mas se quebrar um, consegue desarmar ali a corrente, já perdeu a proteção e já foi embora, já levou a bicicleta. Mesma coisa a lei de Deus. Você quebra um, você perde. Você quebrou a aliança, você quebrou aquilo que protege. A lei de Deus é uma proteção contra, né, o pecado, contra o inimigo que tem acesso a nós por meio do pecado. Então vejam só, Êxodo 20 fala no verso 20 e verso 8, lembra-te do dia do sábado. Então, se esquece da aliança, Deus já sabendo que seria esquecida a aliança, especialmente esse dia, nenhum dos outros mandamentos diz lembra-te. Qual que seria esquecido? O sábado. Foi esquecido. E aí Deus diz, lembra-te. A igreja que não se lembra do sábado, que se esquece do sábado, é a igreja que apostatou. É a igreja que se desviou, que não segue mais o guia, que não tem a Cristo como verdadeiro Deus. Pode até dizer, lisonjeia, parece, mas não é. Dissimula com os lábios. É isso que nós estamos vendo aqui. Esse detalhe é muito importante. E aí Deus diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Êxodo 20, agora o verso 9. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O verso 10. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Por quê? Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Deus ele descansou, abençoou e santificou o dia do sábado. E o motivo que nos é dado para guardarmos e lembrarmos desse dia é porque Deus criou a terra e tudo que nela há. Os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Enquanto isso for verdade, o sábado continua válido. Quando Deus deixar de ser o Criador, mas isso não acontece e nunca vai acontecer. Por isso que qualquer mudança nesse mandamento é uma desconexão com Cristo, é um adultério. É um adultério. E, voltando agora para Provérbios, nós vimos, né? Que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Qual é a consequência? Quais coisas mais vêm junto com isto? Há pouco tempo que eu percebi, Deus me deu consciência de algo que nós vamos ver agora em 1 Samuel. No livro de 1 Samuel, capítulo 15. 1 Samuel, capítulo 15, o verso 23. Tem diferentes versões, as palavras podem ser um pouco diferentes, mas na minha Bíblia vai dizer o seguinte. Verso 22 e 23, na verdade, vamos ler os dois. Porém Samuel disse, né, no contexto, o que aconteceu aqui? O rei Saul recebeu uma ordem de Deus para destruir tudo numa guerra, tudo, inclusive os animais. Mas ele olhou para aqueles animais, mas que desperdício, não podemos matar esses animais. Animais bonitos, sadios, fortes. Vou guardar aqui vários deles e aí nós vamos sacrificar ao Senhor. Porque ele fez isso de maneira egoísta, ele não queria sacrificar os animais dele, então pensou, vou sacrificar esses para Deus e daí eu guardo os meus para mim. Egoísmo. E essa atitude egoísta, ele quebrou o princípio da lei de Deus, que é o amor. E aí, quando ele vem e age dessa forma, daí chega Samuel e fica indignado com ele. Mas o que você fez? Aí o verso 22, 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carne. Não importa o sacrifício que você esteja fazendo para Deus, se Deus pediu algo e você faz diferente, então não adianta. Não adianta um relacionamento, um marido chegar para a esposa, olha, um dia no ano eu vou te trair, mas eu vou te dar um carro de presente, tá? Um carro muito bom, você pode escolher qual carro que você quer. Não funciona, não é assim. Aí assim, ó, quando nós seguimos o verso 23,
Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar como iniquidade e idolatria. Porque, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, para que não sejas rei. Olha que interessante. Ele comparado o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. É nesse ponto que eu quero me deter um pouco mais. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Comunicação com Satanás, com os espíritos maus, por meio de magia, por meio de feitiços, por meio de coisas, seja o que for. Existe até hoje. Rituais e coisas são feitas, e sacrifícios, e quem que se agrada de sacrifícios e mortes e coisas é Satanás. Então aquele que se agrada disso é Satanás, e é por meio dessas coisas que se tem acesso até mesmo hoje aos espíritos maus, anjos caídos. Mas a Deus, é verdade que ele pediu sacrifícios, mas com um objetivo totalmente diferente. Não para comprar o favor de Deus, mas para mostrar o que o pecado é e como ele exige a morte do pecador. Mas que para que eu viva, um inocente tem que morrer no meu lugar. E aí dando o quê? Um ensinamento de como seria o Salvador, Jesus Cristo. O que ele faria. Quando nós voltamos aqui, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Rebelião. Quando Deus pede algo e eu faço diferente, isso é rebelião. Rebelou, não está obedecendo às ordens. O que é um filho rebelde? Aquele que não obedece às ordens. O pai fala algo e ele faz diferente, não quer, não obedece. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós somos rebeldes com o que ele nos diz, Deus diz, ó, faça isso, qualquer que seja a questão. E a gente, não vou fazer do meu jeito. Pode ser o motivo que você quiser. Está fazendo diferente? É rebelião, é rebelde. O que está sendo feito? Você está estabelecendo conexões com o inimigo. Está abrindo portas para que o inimigo venha e te influencie e tenha acesso à tua vida. Então, uma pessoa que está, digamos, endemoniada, possessa por anjo mau, conexão ali, feitiçaria, talvez não necessariamente essa palavra feitiçaria, mas está sob controle de anjos maus, a gente acaba se colocando na mesma condição quando nós desobedecemos a Deus. E a questão é, a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Toda vez que eu quebro os mandamentos de Deus, eu estou estabelecendo comunicação com Satanás. Começa aos poucos, mas isso vai se aprofundando, e o resultado, quando a gente volta para Provérbios 2, é exatamente isso. Vejam lá. Deixa o guia da mocidade e se esquece da aliança do seu Deus, ou seja, esquece do sábado, e essa igreja que parece seguir a Cristo acaba não tendo mais a Cristo, mas tem quem agora? Verso 18, Provérbios 2, 18. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Olha só que interessante. Algo que eu aprendi essa semana. Eu não tinha me dado consciência, não tinha entendimento a respeito disso. O que é a casa? Profeticamente, o que significa uma casa? A casa, em Provérbios 2, 18, que diz aqui, a sua casa se inclina para a morte. Vamos ver. Mateus, capítulo 7, os versos 21 a 27. Mateus 7, versos 21 a 27. Mateus 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha o que nós vimos lá. Não é de sacrifício e coisa, Deus quer que obedeça. Então não é todo que diz, Senhor, eu te sigo, você é meu Senhor, vai entrar, mas o que? Aquele que faz a vontade, que obedece. Verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Verso 23, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha a mesma coisa, nunca vos conheci. Ele diz que segue a Cristo, mas Cristo não está no coração. Aquela mulher que diz que segue a Cristo, mas que é infiel, que é uma adúltera. E aí Jesus diz, nunca vos conheci. A esses que o quê? Dizem, que fazem coisas, mas Jesus não conhece, porque não está conectado com isso, não está dentro, não está no coração deles. Isso são indivíduos, sim, e também são corporações. As duas coisas. A cada indivíduo, não importa a igreja que se esteja, há o trigo com o joio, há misturado. Então essa é uma mensagem para todos nós. Será que eu sou o trigo? Será que eu sou o joio?
Então, quando a gente continua aqui, o verso 24, olha o detalhe que Jesus usa. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudência, como nós estudamos, é ter o conhecimento de Deus. É como a prata. Quem não tem prudência não tem um verdadeiro conhecimento de Deus. Então, olha só, o homem prudente, o que ele faz? Ele ouve e ele pratica. Ele escuta as palavras e pratica. Então, esse homem é comparado ao quê? Um homem prudente que o quê? Edifica o quê? A sua casa sobre a rocha. A rocha, Cristo Jesus. Depois nós podemos ver esse detalhe sobre a rocha. Mas continuando aqui, então, ele edificou sobre a rocha. Verso 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não... Oh, perdão, verso 25, né? Eu pulei um verso. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Então vejam só o verso que nós vamos ler. Deixa marcado Mateus aqui, vamos para Atos, um pouquinho para frente. Atos, depois do livro de João, Atos, capítulo 2, se não me engano, vamos ver aqui. Na verdade não é o capítulo 2. O capítulo 4. Atos, capítulo 4, os versos 10 e 11. Atos 4, 10 e 11. Nós lemos assim, ó. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. A palavra ali, pedra ou rocha. Ele é a rocha, ele é a pedra. Aquele que ouve as palavras e pratica é como alguém que constrói a casa sobre a rocha, sobre a pedra. E quando nós vemos isso, voltando lá para Mateus agora, capítulo 7, antes de continuar aqui, eu quero só ler um verso em Isaías, capítulo 26, verso 4. Isaías 26, 4, comparando que Jesus ele é a pedra, devemos edificar sobre, né? A rocha, então, Isaías capítulo 26, o verso 4. Nós lemos assim. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, a palavra aqui é Jeová, o Senhor Deus é uma rocha eterna. A rocha eterna, edificar sobre Deus. Cristo Jesus é Deus, Ele é a pedra, Ele é o fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento. Tem um verso em Coríntios. Vamos... 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3 vai falar isso mais claramente. 1 Coríntios 3, 11. Nós lemos assim. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vejam só que interessante. E o verso 10, olha só. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Edificar sobre Cristo, o fundamento. Edificar sobre ele. Aí quando a gente vai em Mateus 7, voltando lá, edificou sobre a rocha. Jesus é a pedra, Jesus é a rocha eterna, o fundamento. Devemos edificar sobre ele. Quando a gente vê
que vem aqui a tempestade, os problemas, permanece. O verso 26 agora, Mateus 7, 26. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Quem ouve e não pratica, edificou sobre areia. Areia é pedra, não é? O que é? Areia são pedras que estão destruídas em pequenos pedacinhos, né? Está toda esmigalhada. Uma pedra esmigalhada, dá para dizer assim. Cristo é um só, é eterno. A gente não pode pegar a Cristo e reduzir compará-lo a uma areia que se move, né? Que muda conforme os ventos e conforme a situação. Não, Deus não muda. Aí o que diz aqui no verso 27? E desceu a chuva e correram os rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. O que nós percebemos aqui? A casa é aquela pessoa que ouve a palavra, ouve. Essa é a casa, pronto. Quem ouve a palavra de Deus e aceita ouvir, e que gosta de ouvir e que ouve, quem chama a Jesus Senhor, Senhor, e faz coisas para Jesus, milagres até, profetiza e tal, é alguém que se diz cristão, certo? Jesus chama Jesus de Senhor, que faz as coisas, que ouve a palavra de Jesus. Isso é ter uma casa. Tem uma casa. E olha o detalhe interessante. Mateus 10 agora, o verso... Mateus, capítulo 10, no verso 6. Nós lemos assim, ó. Mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha só, esse era o detalhe. Deus, ele compara o seu povo com uma casa. O povo da época de Jesus era Israel. Ou seja, a igreja era Israel. A mulher era Israel. E aí Deus compara com uma casa. A casa de Israel. Então, casa é um outro nome para povo, para mulher, para igreja. E aí diz assim, a casa de Israel é um local que tem abrigo, tem proteção, quem se achega ali é para ter, digamos, um abrigo. Nós devemos estar abrigados sob os cuidados de Deus. Mas existe algo que parece ser de Deus, que tem a aparência de ser de Deus, que está bonito ali. E o fundamento, cadê? Se não está sobre a rocha. E como é que eu sei? Olhando para uma casa, eu olho, bonita. Muito boa. Olho para outra, bonita. Se uma tem o fundamento na rocha e a outra não, eu não percebo olhando, simplesmente olhando. O que é necessário eu ter para não ser enganado pela aparência? Cristo no coração. Cristo no coração vai o quê? Afastar da mulher estranha. Esse é o ponto. Por isso nós precisamos buscar a Cristo. E aí é isso que é prudência. O homem que não tem a prudência é o que é insensato. Que não é prudente, que não edificou sobre a rocha, é alguém que tem um conhecimento errado de Cristo. Um conhecimento errado de Deus, não conhece a Deus de verdade. Por quê? Senhor, eu fiz tanto isso, como é que você não está me salvando? Ali eles perguntaram, eu nunca vos conheci, Jesus disse. O espírito, o princípio por trás não era o amor, era o egoísmo. Não existe como guardar a lei de Deus. E se o princípio é outro, é egoísmo, muda algo na lei de Deus, a pessoa nem dá importância, porque ela segue um outro princípio. Por exemplo, os 10 mandamentos é aquele, é a lei do amor. Como é que você vai mudar o amor e vai continuar sendo o amor? Não é. Se é perfeito você muda, aí fica imperfeito, aí fica errado. A lei de Deus é o amor. Aí de repente muda algo ali, não é mais o sábado, é o domingo. Quem não está no princípio certo, aceita isso, tudo bem. É só um dia, que diferença faz? Mas se Deus pediu para guardar o sábado, e a gente quebra esse mandamento, e pensa, não, tá tudo bem, é o que? Infidelidade, adultério, e ainda dizendo, não, eu tô adulterando, mas tô certo. Deus tem que me aceitar como eu sou. Tô adulterando, tô nem aí. Meu marido vai me aceitar. Que absurdo isso. É isso que muitas pessoas que fazem parte da mulher, da igreja, hoje faz. Muitos fazem isso. Então, a casa é a igreja. E quando a gente volta lá para Provérbios, vejam só. A mulher, então no caso, uma mulher que tem uma casa. Uma igreja que tem uma igreja. Né? Uma casa ali, um local para ouvir a palavra de Deus. Um local de abrigo, de reunião de pessoas que tem aconchego, que é... Veja só, o verso 18, porque a sua casa se inclina para a morte. Olha só, quer dizer que a igreja se inclina para a morte? Como assim se inclina para a morte? E o verso
aí a continuação do verso 18, e as suas veredas para os mortos. Ou seja, as suas atitudes, as suas palavras, as suas ações vão para os mortos. E a casa para a morte, o que é isso? Olha só, o outro verso que esclarece isso é Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo 8, os versos 19 e 20. Um pouquinho para frente. Isaías 8, 19 e 20. Lemos assim, Isaías 8, 19 e 20. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chilreiam, fazem barulho assim, né, e murmuram, porventura, chilreiam é cochicham, no caso, cochicham e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Olha só, está falando consultar espíritos familiares. Espírito familiar parece algo bom, é um espírito familiar, alguém que é familiar, então um familiar meu que faleceu, eu vou consultar esse espírito. E aí, está dizendo que quando alguém consulta um espírito familiar, está, na verdade, consultando os mortos. E o contexto de Provérbios, a igreja que faz isso, é aquela igreja que se esqueceu da aliança de Deus, que se esqueceu dos 10 mandamentos, ou seja, foi rebelde, não guardou o sábado. E quando não guardou o sábado, perdeu a proteção. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria. Está se conectando com o inimigo. É como se estivesse praticando feitiçaria, está? E aí quem que vem por trás ali que está se intrometendo? O próprio Satanás. E aí, e com seus anjos maus. E esses anjos, que são os espíritos familiares, eles fazem o quê? Aparecem numa aparência, né, na forma de pessoas que já morreram, e se comunicam. E o verso 20 agora, Isaías 8, 20. A lei é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Jesus é a luz. Se não falar de acordo com a lei, não há luz, não há Cristo. Jesus não está presente naquela igreja. Como que eu sei qual é o fundamento da igreja? Olhe para a questão dos mandamentos. É tão simples quanto isso. Deus está nos tornando claro isso. E é sério, e esse vai ser o ponto final da controvérsia entre Cristo e Satanás. Por quê? A casa que se inclina para a morte e para os mortos, ou seja, a comunicação com os mortos é feitiçaria. Comunicação com os espíritos familiares. Eclesiastes, o livro depois de Provérbios, capítulo 9, nos diz assim, Eclesiastes 9, verso 5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Verso 6. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma que se faz debaixo do sol. Quando que é o tempo de fazer alguma coisa? O verso 10. Tudo quanto te vier, Eclesiastes 9, 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Quem que é a sabedoria? Cristo, ele é a principal, a melhor, a maior de todas as sabedorias. Existem outros tipos, né, de sabedoria derivadas e até mesmo sabedorias diabólicas. Satanás ele tem inteligência e tal, mas não é a verdadeira sabedoria. Mas qual sabedoria que tem na morte? Nenhuma. Nem sabedoria alguma. Não tem sabedoria. Ou seja, Cristo não está lá falando com os mortos hoje. Não tem. Está morto, não sabe o que está acontecendo. Está desligado totalmente. Não tem conhecimento, não tem obra, não tem... Só não está com Jesus. Não está. Jesus não está ali, digamos... Os mortos não estão com Jesus. Eles estão guardados, como eu posso dizer, no local de silêncio. E Jesus vai trazê-los de volta. Essa é a verdade bíblica. Os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, se os mortos não sabem, como é que uma igreja vai se comunicar com os mortos? Vai se inclinar, uma casa vai se inclinar para os mortos. Toda a comunicação com os mortos, desde a antiguidade, era chamada de feitiçaria. E Deuteronômio, capítulo 13, vai falar exatamente sobre isso. Deuteronômio, capítulo 13. Nós lemos, na verdade, não é o 13, não, é o capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18,
o capítulo 18, verso 11 e 12. Deuteronômio 18, 11 e 12. Olha. Deus falando que não deveria se achar no meio do povo. Versos 10, 11 e 12. Ó. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Olha só, feiticeiro e outras coisas ali, agoureiro. Verso 11, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. E o verso 12, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Deus não aprova isso. Isso não vem de Deus. E o que é interessante, todas essas coisas são colocadas no mesmo pacote de abominação. Não tem como tirar alguma coisa dessas e dizer, isso agora é bom. Não. Tudo isso não vem de Deus. Agora, Eclesiastes, né, que nós vimos, voltando para Provérbios. É lá o que nós lemos de Isaías. A favor dos vivos se consultarão os mortos? Consultar-se-á os mortos? Deus faz uma pergunta retórica, digamos. Faz sentido isso? É lógico? É sábio? É inteligente? Você está seguindo o caminho certo? E na época do profeta Isaías, eles já tinham o livro de Provérbios e Eclesiastes. Então aquela mensagem já tinha sido dada. Deus já tinha dito, os mortos não sabem coisa nenhuma. E aí ele faz essa pergunta dizendo, olha, a lei é o testemunho, vai estudar a Bíblia. Veja o que está escrito lá. Porque naquela época o povo de Israel estava indo atrás dos mortos. E será que hoje não está? O resultado de quebrarmos a lei de Deus, rejeitarmos o sábado, permite que Satanás venha e iluda e engane. E esse é um dos pontos que faz com que as igrejas que não estão fundadas na rocha se inclinem para o quê? Para a morte. É muito claro isso. E as suas veredas, ou seja, os seus caminhos para os mortos, ou seja, o que você faz e tal, vai se conectando, isso é muito sério. Olha o verso 19, é tão sério que chega a dizer isso, ó, todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Se eu entendo estas coisas e eu me dirijo e vou para, não, agora eu vou ficar aqui, não tem mais esperança para mim. Por mim mesmo não tem. Se eu ainda não cometi o pecado imperdoável, Deus pode me tirar. E é o fato que a gente leu no verso 16, para te afastar, ou seja, é Cristo que vai me afastar. É Ele que vai me tirar. Quem está nesse sistema, em algum desses sistemas, é somente Cristo que pode tirar. Não é você mesmo que vai, eu vou me dar conta. Não, a gente não tem força nem poder. Mas o que a gente pode fazer é buscar a Cristo. Se a gente buscar a Cristo, buscar conhecer a Cristo, Ele vai nos abrir os olhos, Ele vai nos tirar. E não é bom permanecer nesse sistema. Por quê? Ele vai colocar exatamente os contrapostos agora. Ele não vai o que? Atinar com as veredas da vida, você vai receber a morte. Verso 20, para andares nos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Verso 22, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Ímpio é aquele que transgride a lei de Deus. Pecador, no caso. Quem permanecer no pecado, em transgressão à lei de Deus, pensando que está fazendo certo com isso, vai ser o quê? Arrancado da terra, vai ser exterminado. Aleivosos, aqueles que se acham bons, que são orgulhosos em si mesmos, na sua própria justiça. Nós não temos justiça. Tudo que a gente faz não pode comprar a salvação. Jesus comprou a salvação com o seu sangue. Quando nós aceitamos e nos entregamos aí, Ele opera em nós o querer e o efetuar segundo sua boa vontade. Filipenses 2,13. Então, queridos, esse ponto do estudo de hoje que é essencial, que nós entendamos, porque conforme também está escrito aqui, um pouquinho para frente, Provérbios 14, 12, veja só o que está escrito nesse provérbio, Provérbios 14, 12. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Cada um tem a sua preferência, tem a sua realidade. Mas se eu acho que um caminho é certo, não vai tornar o caminho certo. Então, a minha sinceridade, uma pessoa sincera pode se perder. Porque se ela acha que está no caminho certo e aquele não é, vai resultar na morte. Mas o fim deles são os caminhos da morte.
O que nós precisamos? Cristo é o caminho. Estar hoje buscando maior conexão e contato e conhecimento de Cristo, porque Ele é o caminho. Ele que vai poder nos livrar do caminho da morte. E maior esperança tem Provérbios 2, verso 16, no caso, para nos afastar dessas igrejas falsas, que se dizem cristãs, mas não seguem a Cristo, que dizem Senhor, Senhor, mas na verdade estão adulterando com Satanás e com seus anjos, né, por meio de feitiçaria, se inclinam para a morte. O verso 19 nos coloca uma verdade importante, de que todo aquele que por nacionalidade, por descendência, por questões familiares, por herança, minha família sempre foi dessa igreja, agora eu estou aqui nessa igreja. Você não se dirigiu para essa igreja, você já estava ali naquele contexto. É diferente de alguém que entende isso e vai, se dirige para ela. Então, todos aqueles que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. O convite que Deus faz hoje para aqueles que estão nesse contexto e agora perceberam e se deram conta é Apocalipse capítulo 18. Apocalipse capítulo 18. E esse sistema de uma mulher que deixou a fidelidade a Deus, antes da gente ler Apocalipse 18, vamos ler Apocalipse 17. Uma mulher que deixou, a gente já estudou isso em Apocalipse, nós vamos rever. Uma mulher que deixou a fidelidade a Deus é uma mulher que fez o quê? E como que ela é chamada? Veja só, o verso 5, Apocalipse 17, 5. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então veja só, na testa, o verso 4 dizia a mulher estava, ou seja, era uma mulher, e ela tinha escrito o que na testa? Mistério, a grande Babilônia. A mãe das prostituições e abominações da terra, ou seja, prostituições. Mulheres que se prostituíram, não são mais puras, que deixaram a fidelidade a Deus, que se esqueceram do sábado. Esse contexto que nós estamos vendo. Agora o verso 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, 1. Apocalipse 17, 2. Com a qual fornicaram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Ou seja, essa mulher prostituta, grande prostituta, ela fez o quê? Ela se prostituiu com os reis da terra. O que caracteriza a Babilônia? Babilônia, sistema religioso, igreja, mulher é igreja, que se une com o sistema político, os reis da terra. E ali o símbolo é bem claro, uma mulher montada sobre uma besta, um animal. E animal em profecia, conforme Daniel 7, é um reino. Então uma mulher montada sobre um animal é uma igreja unida, juntada com um reino, um rei, poder político. E essa união da igreja com o Estado é o que caracteriza a Babilônia. E as igrejas que se afastaram da fidelidade a Deus e foram o quê? Se unindo com os poderes da terra, com as coisas que dão influência, poder e tudo isso, deixaram a fidelidade a Deus e abriram espaço para que Satanás venha. E olha a descrição, como tudo fecha lá em Provérbios, aqui Apocalipse, eu vejo Apocalipse 18 agora. Vai dizer o verso 1, 2, 3 e 4. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. A terra, olha só, a terra recebe essa mensagem. O planeta Terra, o mundo todo. Verso 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia. Em que sentido que a grande Babilônia caiu? Ou seja, essa união da igreja com estados e igrejas que se unem com poderes políticos. Caiu, caiu a grande Babilônia. O verso Apocalipse 18, verso 2, né? Caiu, caiu a grande Babilônia. E se tornou morada de demônios, e covil de todo espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e odiável. Ou seja, a ave imunda, em profecia, é um símbolo de anjos maus, demônios, espírito imundo. E verso 3, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra se fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Os grandes poderes políticos, os grandes mercadores, comerciantes, empresários do mundo estão unidos nesse sistema corrupto.
E o verso 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Esse é o chamado de Deus. Para quem está nesse sistema. Ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Se eu sei o que esse sistema faz e eu vou em direção a ele, não tem esperança para mim. É o que disse lá em Provérbios. Nunca voltarão e atinarão com os caminhos da vida. Mas quem está nesse sistema que, sem conhecimento disso, foi criado, está nesse contexto, Deus tem muito amor para esse, e ele faz esse chamado, esse apelo. Sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e que não incorras nas suas pragas. Todos aqueles que conhecem a Deus e estão naqueles sistemas, Deus chega e faz um chamado. Meu povo, que me conhece, sai daí. Essa é a mensagem de hoje. Provérbios capítulo 2. Final do capítulo 2. Quem imaginou que seria tão profundo? Provérbios. Eu, a primeira vez que li, misericórdia, é só ignorância. Mas, graças a Deus, cada vez que a gente lê, a gente aprende mais. Como é profético, e isso fecha exatamente com as profecias que nós estamos vivendo, e vamos viver daqui em frente, daqui em diante, né, até a volta de Jesus. É isso que nós precisamos ler, compreender e estudar. Vamos fazer uma oração para encerrarmos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, muito obrigado pela oportunidade de termos estudado um pouco mais da tua palavra, termos aprendido mais teus ensinamentos e essa mensagem forte, que não é fácil, mas que é necessária, Senhor, que é muito necessária para todos aqueles que, por um acaso, ainda permanecem onde há apenas uma aparência de piedade, onde pode-se dizer seguir a Cristo, mas não está fundado sobre a rocha. Ajuda-nos não somente a ouvir a tua palavra, mas sermos praticantes. Não somente ouvirmos o teu pedido, lembra-te do dia do sábado, mas para guardarmos o sábado conforme o teu mandamento. E assim deixemos a rebelião, livra-nos, Senhor, da feitiçaria e prepara-nos para morar contigo. Que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir agora para perguntas. Se alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Um momento. Vou ver aqui. Ivete, pode falar. Então, eu coloquei lá, Eric, a questão do arco-íris. O arco-íris ele é o símbolo da aliança, né? Então, eu nunca tinha relacionado o arco-íris com os 10 mandamentos. E ele tem a ver, né? Eu achei tão interessante isso. E uma coisa, sim, e uma coisa que eu quero comentar com vocês. Onde mais se vê o arco-íris hoje, muito comum, popular? Movimento LGBTQIA+. O movimento LGBTQ, movimentos, né? Quem não conhece, só pesquisa movimento LGBTQ. Só que o arco-íris deles é diferente. Eu fiquei tão feliz quando eu soube disso, porque eu ficava, não pode. Pegaram o símbolo ali que Deus colocou. O arco-íris verdadeiro tem 7 cores, né? São 7 cores. Não vou lembrar agora de todas elas, mas o arco-íris do movimento LGBTQ tem 6 cores. Tem uma menos. Ou seja, é quase igual. Só tira um. A mesma coisa a lei. Os 10 mandamentos, não, só muda um. Quase igual, parecido. Graças a Deus que não é igual. Então, assim, a aliança perfeita, né? O arco-íris, exatamente. Obrigado aí pelo comentário, Ivete. Bem isso mesmo. Então, só um detalhe aí para prestarmos atenção. Né? Mas ele tenta torcer, né, a verdade de Deus. Mas Deus deixa a sua verdade bem estabelecida. Mais algum comentário, mais alguma pergunta? Bom, não havendo, vamos encerrar por hoje. Tenham todos uma boa noite de descanso, um feliz sábado e, se Deus quiser, até semana que vem. Feliz sábado, boa noite e bom final de semana. Amém.